Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Nós estamos nesse momento estudando o capítulo 5 e esse é o nosso encontro de número 35. Nesse capítulo, a temática central é sobre o estado de presença. E hoje nós vamos tratar de um tema super interessante que tem realmente tudo a ver com essa questão do estado de presença, que é a beleza nasce da serenidade da sua presença. Nós vamos falar bastante sobre a importância da beleza e o quanto a verdadeira beleza está relacionada com a serenidade e com você estar plenamente presente no agora. Está meio que banhado por esse poder do agora. É daí que surge a verdadeira beleza. E de antemão eu falo que quem for muito dessa área das artes, do teatro, do cinema, vai gostar bastante das coisas que eu vou trazer e falar aqui hoje. Porque a verdadeira arte, ela surge desse estado de presença. Mas antes de dar início à leitura e essas reflexões, todas a partir dessa parte, desse tópico do capítulo 5, agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo aqui pelo canal do YouTube, que é o canal Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, para poder ele chegar para mais pessoas. O algoritmo do YouTube, gente, ele funciona dessa maneira. Esse estudo ele só consegue alcançar mais pessoas se tiverem mais inscritos, mais interação, mais pessoas dando joinha. Então, convido vocês a se inscreverem no canal e dar joinha nos vídeos, que assim vocês vão estar ajudando para que esse estudo alcance mais pessoas, beleza? Agradecer também quem está acompanhando pelo Instagram, que é o Isaías Costa 14. Lá todos os dias eu coloco um pouquinho mais tarde esse vídeo para o pessoal assistir pelo IGTV. O IGTV dá essa opção da gente colocar os vídeos e é muito bacana porque lá hoje em dia a rede que é mais utilizada, a rede mais badalada é o Instagram, tá todo mundo por lá, então muita gente tem assistido, dado feedback, eu fico super feliz com isso. Ou então o pessoal que está acompanhando também pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no Spotify quanto no SoundCloud. Eu tenho esse podcast nessas duas plataformas e você pode, se quiser só ouvir, dá para você fazer isso. Inclusive, gente, eu sempre falo que você pode baixar, fazer o download e ouvir pelo celular, ouvir em locais que não tem conexão com a internet. Isso é uma opção muito boa, que aí você, mesmo sem internet, vai poder estar ouvindo, acompanhando esses estudos pelo podcast. Então, quem ainda não se inscreveu, quem não me segue por lá, convido que me sigam também pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, certo, gente? Hoje, nessa sessão que a gente vai falar sobre a beleza, que nasce da serenidade da sua presença, sempre começa com um questionamento e em seguida ele fala uma série de coisas super bacanas. O questionamento diz o seguinte: o que você acabou de descrever é algo que acontece comigo ocasionalmente, por breves momentos, quando estou só e em meio à natureza. E é o que ele diz, o Eckhart Tolle. Sim, os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora Satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ele surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Aqui, gente, é interessante eu explicar a diferença de duas palavras que nem todo mundo conhece, porque são palavras que vêm do hinduísmo e do budismo, são muito utilizadas nessas duas religiões, filosofias, que é o Satori e o Samadhi. O Satori e o Samadhi são palavras diferentes, mas que têm uma relação entre si. O Satori é como se fosse uma micro-iluminação, e o Samadhi é a própria iluminação. Ou seja, todos nós, em algum momento, temos momentos de Satori. São esses momentos que a gente percebe que está completamente conectado com o aqui e agora, com o momento presente. Inclusive, eu vou comentar aqui, gente, sobre um momento que eu tive desse de Satori que foi inesquecível. Gente, eu vou chegar na minha velhice lembrando desse momento tão especial que eu tive não faz muito tempo, Vou comentar um pouquinho mais para frente sobre essa minha experiência que eu tive, que foi um verdadeiro Satori.
né, uma mini iluminação nessa conexão com a natureza. Todos nós temos em algum momento, né? Talvez você ouvindo o meu relato, venha à sua memória algum momento que você também teve de Satori. Todo mundo tem, gente, em algum momento essa micro iluminação. Agora o grande desafio é alcançar o Samadhi. O Samadhi é a iluminação completa. É quando você já se desvencilha de tudo aquilo que é o seu falso eu e se conecta com o seu eu verdadeiro como que 100% do tempo. Isso, gente, quase ninguém consegue, né? Eu não conheço ninguém que tenha alcançado esse nível tão elevado de iluminação, de consciência. Mas a gente, ao estudar um livro como esse e ao se comprometer por todos os dias estar mergulhando um pouquinho mais no autoconhecimento, mesmo que a gente não alcance o Samadhi, porque é como se fosse mirar muito longe, muito distante, mas a gente pode pelo menos chegar um pouquinho mais perto disso. É isso que eu almejo para mim, e você que esteja acompanhando esse estudo, espero que também almeje isso para você. Talvez não alcançar esse Samadhi, essa iluminação completa, mas pelo menos ter muitos momentos de Satori, que é essa micro iluminação que você consegue pela serenidade e pela presença de estar conectado com o aqui e agora. Deu para entender, gente, a diferença de Satori e Samadhi? Basicamente é isso. Então vamos voltando aqui para o livro. Eu vou ler mais uma vez essa frase e você vai ver como ela faz todo sentido. Embora Satori não seja a transformação duradoura, agradeça quando ele surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Ou seja, uma pequena iluminação. Sempre que você tem um Satori, você tem uma micro-iluminação, né? Você vai para uma nova dimensão, é como se você saísse do tempo. Você vai para uma dimensão que sai desse tempo cronológico. Eu até falei numa live lá atrás no Instagram sobre o tempo Cronos e o tempo Kairos. Quando você está buscando essa iluminação, quando você tem esse Satori, você está nesse tempo do Kairos. É um tempo que não se mede pelo relógio, é um tempo que se mede pelas batidas do coração, né? Como diria o Rubem Alves. E isso é muito bonito, essa relação. A maioria das pessoas, quase todos nós, estamos no tempo do Cronos. A gente fica preso ao relógio, aos compromissos, às preocupações, tudo aquilo que está relacionado com o reloginho do braço. Então a gente, quando vai buscando esse estado de presença, a gente vai saindo disso, né, desse tempo do Cronos, e vai entrando nesse tempo do Kairos, para que a gente alcance essas mini ou micro iluminações, que são esse que ele chama de Satori, certo? E aí ele continua. Isso já pode ter acontecido muitas vezes, sem que você soubesse o que significava e como era importante. É o que eu comentei, todo mundo tem, em algum momento na vida, esses vislumbres de iluminação que a gente chama de Satori, mesmo que não conheça esse termo, que é um termo que vem lá do hinduísmo e do budismo, mas você vive um pouco o que significa essa mini iluminação. Aí ele diz, a presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara, estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão? Aqui ele está falando quando você fica vislumbrando alguma coisa maravilhosa e você fica sem palavras. Toda vida que você fica com essa sensação de não ter palavras para descrever algo, que você fica assim, naquela coisa como se aquele momento não acabasse, né? Como você queria que aquilo não acabasse, você já está meio que entrando nesse Satori. É um momento que você sai dessa dimensão Cronos do tempo, nesse tempo que se mede pelo relógio. Todo mundo, como eu falei, todo mundo tem esses momentos. É muito bonito, ele dá esse exemplo de você ver a vastidão do céu, a beleza das nuvens e do céu. É muito bonito isso aqui. É até bem claro, né? Ele coloca uma linguagem bem simples. E aí ele continua. Já escutou de verdade o som de um riacho numa montanha na floresta? Você só consegue escutar o som de um riacho quando você silencia, quando você fecha os olhos, apura os ouvidos e consegue perceber a beleza, né, a sutileza daquele som do riacho. Isso propicia que você tenha esse momento de Satori também. Ele também complementa. Ou
o som de um melro ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão. Ele vai dando exemplos, né? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. E aqui, gente, é o que eu queria comentar, né? Um momento que eu tive recentemente, não faz tanto tempo, que eu realmente entrei nesse Satori, né? Eu estava numas férias, né, junto com a minha família, eu tinha ido para um passeio numa cidade bem próxima de onde eu moro, que é Fortaleza, é a cidade de Guaramiranga. É uma das cidades turísticas aqui do Ceará, né? Quem vem para o Ceará muitas vezes já vem com esse intuito de conhecer essa cidade. Lá tem até um evento super famoso, gente, que é o jazz, né? O movimento de jazz e blues no período do carnaval. Tem muita gente que vem do Brasil inteiro para o carnaval curtir bandas de jazz e blues no período do carnaval lá em Guaramiranga. É uma cidade lindíssima. Quem ainda não conhece, eu sugiro que quando vir ao Ceará conheça. Claro que depois que passar essa pandemia, é lógico, mas é uma cidade lindíssima, gente, cheia de paisagens deslumbrantes. Eu fui para lá em 2018, né, nas férias, junto com o pessoal da minha família e tal, e lá tem um local que tem umas cachoeiras bem naturais mesmo, assim, cachoeiras bem fortes. No período que a gente foi, estavam bem cheias, né, as cachoeiras bem fortes mesmo, e eu fiquei por um tempo mergulhado lá nesse laguinho, debaixo dessa cachoeira, só recebendo aquela água bem forte na cabeça ou então nas costas, né? Naquele momento, gente, parece que o tempo parou, assim, foi alguns minutos que é como se eu estivesse numa outra dimensão, assim, o tempo é como se ele tivesse parado, e eu queria que aquilo não acabasse, né? Então, naquele momento eu tenho certeza que eu entrei nesse chamado Satori. É muito legal. Tanto é que é uma experiência que eu jamais vou esquecer. Eu vou chegar na minha velhice, né, meus 90 anos e tal, e vou me lembrar desse momento tão especial que foi para mim. Ficar debaixo dessa cachoeira, totalmente conectado com a natureza, no momento que eu queria que não acabasse, né, que ficasse para sempre. Né? Então, esse é só um exemplo, né, que aconteceu comigo, mas que certamente você, dentro do seu contexto, em algum momento, também teve esses momentos que queria que não acabasse, que você é como se tivesse se desconectado desse tempo do relógio. Isso é o que ele chama de Satori, essa presença serena. Você só consegue entrar nisso, entrar nessa vibração, né, nessa possibilidade quando você fica sereno, a sua mente calma, né, sem perturbações mentais. E aí você realmente se desconecta desse turbilhão e consegue, pela serenidade, viver completamente aquele momento no aqui e agora. Mesmo que sejam só alguns segundos ou alguns minutos, é muito maravilhoso, gente. Então eu convido vocês a buscarem mais essa reconexão com a natureza. A natureza, ela é um bálsamo, gente. Ela nos permite ter muito facilmente esses momentos que a gente chama de Satori. Só que a gente, nessa loucura, nessa coisa frenética de trabalhar, a gente se desconecta da natureza e fica praticamente uma ilusão achar que você pode ter esses momentos de Satori, mas eles são possíveis, desde que a gente se reconecte com a nossa essência, se reconecte com a natureza. Tranquilo, gente? E aí ele continua dizendo assim: você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá, ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Esse exemplo que eu dei, gente, vai muito ao encontro do que ele escreve aqui, né? Você se desconecta de todos os seus conhecimentos, de tudo aquilo que você estudou, para ficar conectado ao momento presente, ao aqui e agora. O que eu falei foi para essas cachoeiras em Guaramiranga, no Ceará. Eu poderia ter um PhD ou então ser uma pessoa que nunca estudou na vida, e a natureza proporciona a mesma experiência tanto para a pessoa que estudou pra caramba, fez um PhD, como para aquela pessoa que é analfabeta, que nunca estudou na vida. Para que você tenha esse vislumbre da iluminação, você não precisa ter todos os conhecimentos do mundo, ser uma pessoa super estudada. Às vezes isso atrapalha
eu percebo, gente, que às vezes as pessoas mais simples, aquelas pessoas que não tiveram tanto acesso assim ao conhecimento, elas conseguem mais facilmente atingir esses estados de conexão profunda com a natureza, com o ser, porque elas estão assim, menos envolvidas pelo ego. Eu já falei isso em outros vídeos e lives atrás, que o ego, ele tem muito essa coisa de mania de grandeza, né? Quando você estuda muito, quando você se torna PhD nisso, naquilo, outro, tem um monte de certificado disso, daquilo, se você não tomar cuidado, isso pode exacerbar o seu ego, você ficar com o seu ego inflado, e aí pronto, você vai se desconectar completamente do seu ser, e essa coisa do Satori que eu estou falando aqui, vai se tornar uma coisa fantasiosa, como se não existisse. Então, você que está me ouvindo agora, prestando atenção, tenha cuidado para que você não se deixe envolver, né, por essa coisa do falso eu, que o conhecimento, quando você busca com todo o empenho, pode lhe causar. Às vezes as pessoas que estudam demais, ficam tão envolvidas, né, com essa coisa egóica, que elas perdem o melhor da vida, que são as coisas mais simples, a simplicidade. Viu, gente? Essa é uma reflexão que eu acho super importante e precisa ser dita, né, para que você olhe mais para si mesmo, né, com esse olhar carinhoso, com esse olhar realmente de alguém que está conectado com a vida, né, e não conectado com o falso eu, certo? E aí ele diz, existe algo mais sobre a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência, sem nome, e sua presença sejam idênticas em uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso, descubra por si mesmo. Aqui é muito legal, gente, quando ele fala que você precisa descobrir por si mesmo, porque essa coisa da beleza, gente, da verdadeira beleza que surge nessa serenidade, ela é algo que vem de dentro para fora. A verdadeira beleza é aquilo que vem de dentro para fora. E quando eu estava lendo essa parte aqui, eu até me lembrei, gente, de um texto super bonito que eu compartilhei no meu blog do mestre Leonardo Boff, que para mim é um dos maiores teólogos brasileiros, talvez um dos maiores teólogos do mundo todo, um ser humano iluminado que é respeitado por pessoas no mundo inteiro, né? Um senhor que eu faço questão de ler, já li vários livros dele. Nesse período agora de pandemia do coronavírus, eu tenho assistido quase todas as lives que ele está participando, porque eu sempre aprendo muito com ele. Ele é um homem que está sempre conectado com a natureza, inclusive ele mora tipo numa chácara, né, que está em contato direto com a natureza todos os dias, e ele tem um respeito imenso, né? Ele nem chama de terra, ele chama de Mãe Terra, que era o termo que todos nós deveríamos usar, Mãe Terra. Ele tem um texto, gente, muito bonito, que eu vou, inclusive, como eu sempre tenho feito, eu vou colocar na descrição aqui do YouTube, para quem quiser ler, né, depois e tal, compartilhar com seus amigos. O texto, gente, que eu coloquei lá no blog, ele se chama A Beleza é o lugar onde Deus brilha. Beleza, o lugar onde Deus brilha. Se você quiser ler diretamente lá pelo Google, você também pode. Escrevendo esse nome lá no Google, esse título, você vai cair nesse texto. É um texto um pouquinho grande, inclusive eu vou até colocar essa citação lá, junto com o texto que eu escrevi, porque você pode ler o texto do Leonardo Boff na íntegra, gente, porque é um texto muito bonito. Vale a pena demais vocês lerem na íntegra. Eu vou ler só um pequeno recorte, né, desse texto que eu coloquei, que eu anotei aqui para ler para vocês. Tem tudo a ver com essa reflexão toda que eu estou trazendo aqui. Diz o seguinte: a beleza é um valor em si mesmo, é gratuita e sem interesse. É como a flor que floresce por florescer, pouco importa se olham ou não. Como diz o místico Ângelo Silesius, quem não se deixa fascinar por uma flor que sorri gratuitamente ao universo, né? Quem é que não se deixa fascinar por uma flor que sorri gratuitamente ao universo? Assim, devemos viver a beleza
no meio de um mundo de interesses, trocas e mercadorias. Então, ela realiza sua origem sânscrita Bel Pet El Zar, que quer dizer o lugar onde Deus brilha. Brilha por tudo e nos faz também brilhar pelo belo que se irradia de nós. Leonardo Boff. Ou seja, gente, essa visão do Leonardo Boff é maravilhosa. Muita gente não sabe, né, a origem dessa palavra beleza, e essa é uma das diversas origens dessa palavra, né, porque para cada língua ela tem uma origem diferente, mas a meu ver, a mais bela é essa do sânscrito, que quer dizer o lugar onde Deus brilha, né, a beleza é aquele lugar onde Deus brilha, ou seja, tudo aquilo que você consegue ver Deus é belo. Sabe como isso é lindo, gente? Aquilo que você consegue perceber que existe Deus ali tem beleza. Então, pode existir beleza na gente, pode existir beleza nos animais, sempre tem. Pode existir beleza numa arte, né, num quadro, numa escultura. Pode existir beleza em tudo praticamente. Vai depender do nosso olhar. Nisso aqui é tão interessante porque a gente pode até trazer um pouquinho da visão psicológica, né? Porque aquilo que você vê de beleza nos outros é como se refletisse um pouco da beleza que você tem dentro de você. É um movimento de dentro para fora, sabe? Então é muito interessante a gente ter essa noção, a gente ter essa visão de que a beleza é algo que surge de dentro, né? Eu sempre falo que Deus não é essa coisa, como às vezes a gente vê numa visão religiosa, né? Como sendo um homem de barba branca, velho, com a voz forte, grossa. Não. Deus é energia, Deus está presente em tudo. Quando a gente vê Deus em cada coisa, a gente consegue acessar essa beleza, né, que é o lugar onde Deus brilha. Não é bonito isso, gente? Espero que essa reflexão esteja trazendo luz para vocês, esteja trazendo consciência para vocês, certo? Só lembrando, eu vou colocar esse texto lá na descrição para quem quiser ler na íntegra, certo? Vale muito a pena, gente. Eu realmente convido vocês a lerem esse texto na íntegra, porque vocês vão gostar muito. Grande Leonardo Boff. E aí a gente continua, né, nessa outra parte da sessão. Ele diz o seguinte, né, quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que, por breves instantes, esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu Satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que, no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Ou seja, aqui ele está falando o quanto o pensamento atrapalha nesse processo de você estar plenamente no aqui e agora, né? Quando você entra nesse movimento que ele chama de Satori, a nossa mente barulhenta, ela começa a interferir. É disso que ele está falando, ou seja, né, quando a gente começa a vislumbrar o que seria essa iluminação, vem a nossa mente e meio que bagunça tudo, sabe? E aí a gente volta para esse estado super mental, super racional. E aí a grande questão é a gente fazer com que esse movimento tão racionalista, ele arrefeça, ele fique menor, para que a gente consiga estar completamente conectado com o momento presente, com o aqui e agora. Aí ele diz em seguida, quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes. Ou seja, ele está falando da diferença entre a percepção e o pensamento. Ou seja, a percepção
o nosso corpo, as nossas sensações, né, a nossa intuição, tudo isso que está realmente mais conectado com o agora. Os nossos pensamentos, a nossa mente, é que ela fica viajando, vagando entre passado e futuro, mas as nossas percepções, as nossas sensações, elas estão conectadas com o momento presente, com o aqui e agora. Então, quanto maior é a distância entre uma coisa e outra, mais você pode se tornar alguém realmente que vive o momento presente, que vive o agora. Isso que ele está falando aqui é maravilhoso. Ou seja, como que a gente pode conseguir isso? É como eu falei, a gente precisa diminuir a nossa racionalização. A gente querer entender tudo. Querer tudo na base do mental, explicar, né? Tipo, a gente tem muito isso. Eu preciso entender isso. Eu preciso compreender tal coisa. Me explica isso, me explica aquilo. Quando a gente tem muito essa postura, mais a gente se afasta dessa possibilidade de viver o aqui e agora, em toda a sua plenitude. Então, agora eu me lembrei até da querida Gisela Valim, né, que tem um canal no YouTube. Ela sempre fala, né, para que você saia do cabeção e vá para o seu coração. Quando você sai do cabeção e vai para o coração, você consegue realmente viver o aqui e agora. Você consegue estar mais no momento presente, né, nesse estado de presença, que é o título desse capítulo. Percebe como está tudo relacionado, está tudo interligado? E aí ele continua. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, não sentem a sua essência, do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a sua própria essência interior sagrada. Aqui, gente, ele está sendo super claro, ou seja, você só pode ver a beleza de uma flor, a beleza da natureza, se antes, dentro de você, já existe essa beleza. Aqui eu até me lembro, né, de uma frase que eu comentei uma vez, numa das lives, não me lembro mais qual foi, era uma frase do Thoreau, do David Thoreau, que fala sobre, tipo assim, existem pessoas que vão para uma floresta e no meio de todas as belezas de uma floresta só consegue ver lenha para sua fogueira. É isso, gente. Todas as belezas de uma floresta, existe aquela pessoa que é egóica, que ela é super em si mesmada, né? E aí ela só consegue ver lenha para sua fogueira. Ela olha para toda a beleza de uma floresta e ela só vê dinheiro. Esse tipo de pessoa, gente, não consegue acessar essa beleza, essa verdadeira beleza que surge de dentro. Então o que ele está falando aqui é isso. Você só consegue ver a beleza de uma flor e realmente dizer que flor linda, sentindo a beleza que vem dessa flor, se antes, dentro de você, já existe essa beleza, que pode conectar com a beleza externa. A beleza externa que você aprecia é reflexo da beleza que vem de dentro. É por isso, gente, que eu sou apaixonado pelos artistas. É uma área, assim, gente, que eu sou mega apaixonado. Quem me conhece sabe, né, que pra mim, inclusive nesse período agora de pandemia, está sendo quase que um suplício, gente, não poder ver exposições, não poder estar indo para o cinema, para o teatro, coisas que me encantam, né, que está tudo fechado. Eu aprecio demais, assim, a beleza da arte. Para mim, a arte é como o pessoal diz, né, que a arte nos salva, né, realmente a arte nos salva, gente, porque ela é praticamente uma ponte que nos conecta com o agora, com o momento presente. É muito bonito isso. E aí ele continua, que já está se aproximando da parte final, né, dessa sessão, que diz assim, né, como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior, com raras exceções. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um momento. Ou seja, aqui ele está falando sobre a maior parte dos artistas, que eles fazem de uma forma muito mental. Se você faz uma arte sempre pensando no mental, ela não vai ficar tão boa. Aí aqui eu vou até daqui a pouco fazer uma observação bem legal. Ele continua dizendo assim, portanto, né, nunca
estão em contato com aquele lugar interior onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. Ou seja, tá vendo o que ele diz? Ele fala daquela beleza interior, né, que surge a criatividade e a beleza, né? Aquele lugar que é dentro de você. Aqui, gente, eu queria fazer uma observação super bacana. Quando eu estava lendo isso daqui, eu me lembrei de um dos maiores artistas de todos os tempos, que é o Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, muita gente não sabe, mas assim, ele teve uma obra super profícua, né? Ele fez muita coisa. Ele foi pioneiro numa série de coisas, né? Até em outras áreas, né? Como na mecânica, né? A área da mecânica ele foi precursor de muita coisa, né? Ele foi um inventor de várias coisas, né? É um cara que eu recomendo muito, gente, que vocês conheçam pelo menos o basicão da história de vida dele. Ele foi um gênio, gente, foi um mega gênio. Pra mim, ele foi um dos maiores gênios da humanidade. Só que uma coisa que pouca gente sabe é que o Leonardo da Vinci ele teve muitas obras, pinturas e tal, que ficaram inacabadas. Ele começava, mas ele não terminava. E sabe o que era um dos grandes problemas? As pessoas exigiam dele prazos. As pessoas diziam, não, você tem que fazer isso aqui até o mês que vem. Você tem que fazer esse quadro em 3 meses. E ele não se movia por isso, porque ele se movia internamente. Ele só pintava, ele fazia as coisas a partir daquela força interior, quando ele sentia vontade, entende? Se você fizer uma coisa por prazos, porque você precisa fazer tal coisa, é aquilo do tem que, né? Quando você se move pelo tem que, aí bagunça tudo, você não consegue colocar essa beleza profunda para fora, né? Ela não consegue se expressar, entende? Então, muitas vezes aconteceu isso. O Leonardo da Vinci, ele fazia trabalhos incompletos por conta dessa pressão. Ele era tão pressionado para fazer uma coisa dentro de um prazo que todo aquilo que ele gostaria, né, toda a beleza que ele gostaria de expressar, acabava não acontecendo. Então, esse é um lado do Leonardo da Vinci, que às vezes ele é até criticado por isso, mas eu não critico de forma alguma, muito pelo contrário. Isso mostra o quanto ele era uma alma sensível. Só as almas sensíveis conseguem olhar dessa maneira, gente. Inclusive eu acho isso tão interessante porque uma das coisas que eu detesto, assim, falando de mim, é essa coisa de prazos. Eu saí muito dessa coisa do academicismo, né, de estar dentro da academia, da universidade, por conta disso, né, porque lá você precisa publicar artigos direto e tem prazos. Se você não fizer no prazo, você perde. É horrível isso, gente. Você não consegue ter naturalidade, espontaneidade desse jeito. Na base do tem que, as coisas não ficam boas. Por isso que ele diz aqui que a maioria das coisas da arte, elas não têm profundidade, por conta disso. As pessoas, elas fazem por prazos e muitas vezes é como se fosse ganha-pão. Elas fazem aquilo só para ganhar dinheiro. É nada contra, gente. Eu nunca falo assim, criticando. Mas isso acontece. A gente vive num mundo que é movido pelo dinheiro. Muitas vezes as pessoas fazem uma coisa assim, tipo meia boca, porque elas têm que ganhar dinheiro. E isso não é a verdadeira beleza, não é a verdadeira arte. Então fica essa reflexão. Quem é da arte com certeza vai se identificar total com o que eu estou falando agora. Porque eles sentem que é assim. A verdadeira beleza, ela surge de dentro. E muitas vezes ela precisa de tempo. A coisa da maturação, ela precisa de tempo para ser maturada e para que se expresse da melhor forma possível. Então aqui um viva a todo mundo da arte, viu, gente? Aqui ele, já para concluir, ele diz, né? A mente pode criar monstruosidades, e não só nas galerias de arte. Olhe para as nossas paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Aqui ele está falando, gente, que as ruas e tudo mais, elas voltadas muito para essa questão do dinheiro, do ter, faz coisas horríveis, que não tem essa beleza que encanta, né, que deixa você assim, vislumbrando aquilo, assim, e até tendo essa experiência de mini iluminação, que a gente chama de Satori. Tipo, eu me lembrei assim, tipo, grandes centros urbanos, tipo uma São Paulo da vida, Rio de Janeiro, mesmo Fortaleza, que é onde eu vivo, que é onde eu moro. É muito difícil você ter no centro urbano esse sentimento de
conexão. Não dá pra você ter muito esse sentimento de conexão, porque são pedras, é só concreto, né? É o que o pessoal chama de selva de pedras, entende? É muito difícil você se conectar com o seu ser no meio de tudo isso. Por isso, gente, eu concluo nesse vídeo de hoje falando do quanto é importante nós nos reconectarmos com a natureza. Quando a gente se reconecta com a natureza, a gente se volta para dentro de nós mesmos e isso pode facilitar essa serenidade e essa beleza que surge da serenidade. Tá ok, gente? Espero que tenham gostado dessas reflexões todas. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade ao capítulo 5 desse livro. Um grande abraço e até mais.